Oi, 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 gente, vamos chegando. Boa noite, boa noite. Cadê todo mundo? Tiver folga na semana passada, agora ninguém aparece hoje, né? Vamos lá, meu povo. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje falaremos de ficha de avaliação dentro da reflexoterapia. Como que se faz uma ficha de avaliação na reflexoterapia? O que é importante ter nessa ficha? Então hoje esse será o nosso assunto por aqui. Aproveita e pega o aviãozinho aí, ó, envia para os amigos, tá bom? Manda, compartilha com todo mundo essa live, esta aula. Não é sempre que vocês encontram aula gratuita por aí, hein? Então aqui é aula gratuita mesmo, de conteúdo mesmo. Pega papel, pega caneta, vem comigo que eu vou explicar o passo a passo de como fazer uma boa ficha de avaliação. É muito importante que vocês façam uma boa ficha de avaliação para que o atendimento, para que a condução sua com o seu paciente, com o seu cliente seja efetiva e que você consiga de fato pegar os melhores pontos no momento do tratamento. Então chama todo mundo aí e vem para a aula. Vou pegar minha água aqui também. Já tô com a minha canetinha, meu papel aqui, ó, para anotar tudo. Anota e vamos que vamos, meu povo. Vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite Manu, boa noite Dani. Sejam bem-vindas. Vamos compartilhando aí essa live, esta aula com todo mundo, para a gente enriquecer o nosso atendimento, o nosso portfólio, o nosso conhecimento. Como eu sempre digo, o conhecimento nunca é demais, né, gente? Então vamos que vamos. Quem é aluno meu aqui, ó, levanta a mão, fala eu. Quem já é meu aluno, me conta. Quem tá aqui que já é meu aluno, mas que não cansou de mim nas aulas e ainda vem me ver aqui, né? Porque sempre vão complementar, né, gente? Conhecimento não para, não para. Vamos lá, então. Vamos começar? Vamos começar? Quem não chegou, vai chegando, vai pegando o fio da meada, a gente vai recapitulando e vamos que vamos. Quero saber de vocês, o que vocês entendem por ficha de avaliação? O que é isso? O que significa isso para vocês? Me conta. Conversem comigo para eu saber que vocês estão comigo. Ficha de avaliação nada mais é do que uma folha de uma sequência de perguntas que você vai fazer para o seu cliente para você direcionar o seu tratamento. Nesta ficha, o que a gente precisa conter dentro dessa ficha? Uma série de perguntas que são subdivididas em tópicos, tá? O primeiro tópico, a primeira subdivisão dessa ficha são os dados pessoais deste cliente. Eu preciso ter os dados pessoais, como nome, endereço, telefone, se tem plano de saúde, em caso de emergência, quem que eu chamo. Por que eu preciso desses dados pessoais? Vamos falar disso já já. Aguenta a mão aí então, mas anota. Estão anotando? Ficha de avaliação. Primeiro ponto desta ficha é dados pessoais. Na sequência, a gente vai precisar do histórico do meu cliente, né? Então, o que o meu cliente tem? Quais são as coisas pré-determinadas dele, né? Então, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem alguma doença prévia, ou ele já passou por algum tratamento de alguma doença, ou ele está em algum tratamento. Então, é sobre isso que vai estar no nosso no nosso segundo tópico aí da ficha de avaliação. Falamos sobre dados pessoais, sobre o histórico do meu cliente, aí eu vou começar a perguntar sobre as queixas. Quais são as queixas deste paciente ou cliente, né? Como você chama aí.
As queixas é aquilo que ele está reclamando, aquilo que ele não está gostando, aquilo que está incomodando. Então existe um nome que chama História da Moléstia Atual. Moléstia nada mais é do que a doença, do que a queixa, do que a dor dele, né? E você vai perguntar, questionar sobre qual é o histórico, como que isso tudo aconteceu, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa chega para você e fala: eu tô com dor no braço. Tá, que lugar do seu braço? É mais pro ombro? É mais pro cotovelo? É no meio do braço? É atrás? É na frente? Onde é? Quando que começou? Você faz academia? Será que é uma dor muscular? Ou não? Foi com um movimento? A pessoa vai contar. Eu já tive o seguinte caso, que era assim, a pessoa chegava e falava assim: Gabi, eu tenho uma dor no braço insuportável. E como que começou essa dor? Eu não sei ao certo como começou, mas eu lembro que teve um dia que eu fiz esse movimento, ó, eu virei para trás aqui, ó, para mexer na cadeirinha do meu filho no carro. E aí depois disso, passou uns 2, 3 dias, começou a doer muito esse braço e eu não sei mais o que fazer de tanta dor. Então assim, ó, percebe que ela não sabe exatamente quando começou, mas teve uma ação que ela fez que marcou aquilo. Gabi, aquilo não é exatamente o que eu estou perguntando, mas é o que ela lembra. Então nós vamos registrar isso, porque muitas vezes ao longo do tratamento, ao longo do seu acompanhamento com essa pessoa, ela vai começar a lembrar de outras coisas que ela às vezes nem julgava importante, que ela achava que não fazia diferença para você no atendimento, mas que conversando com você e você explicando tudo que você está fazendo no acompanhamento, ela vai falar: ah, preciso te falar uma coisa então, já que você tocou nesse assunto. E aí ela de repente conta uma outra história, tá? Então esta é a terceira parte da nossa ficha, né? Quando a gente vai investigar a história desta reclamação, desta queixa dela, tá? Depois a gente vai colocar observações extras, observações adicionais. Tem coisas que a gente não pergunta na ficha, mas que a gente resolve no meio da conversa falar: acho que isso é importante. Por exemplo, eu nem sempre pergunto para a pessoa se o intestino dela funciona normalmente, né? Então, eu posso nesse momento falar assim: poxa, ela tá me reclamando de problema digestivo, de dificuldade de digestão, de digestão lenta, daquela sensação de empachamento. Deixa eu perguntar como que tá o intestino dela? E aí você pergunta do intestino. E aí ela fala: meu intestino é preso. Por exemplo, você vai ter que entrar com outras perguntas, né? Então, por exemplo, mas você ingere água? Quanto de água você ingere? Se essa pessoa não ingere água, ela não vai conseguir evacuar, entendeu? Então, coisas que têm relação com aquela segunda parte, né? Que você perguntou, que você achou pertinente para aquela pessoa. Isso fica nas observações extras, adicionais, tá bom? E, por fim, você vai colocar um ponto de evolução do seu tratamento. Então, por exemplo, hoje, dia 8 de setembro, eu fiz o atendimento, peguei o ponto XYZ na reflexoterapia e ela relatou melhora de dor. Tá, quanto é melhora de dor? Porque, de repente, a minha sensação de dor hoje é diferente da minha sensação de dor em outro dia. De repente, a minha sensibilidade de dor é diferente da sensibilidade de dor do meu outro cliente. Então, você tem que ter parâmetro. E um bom método, um bom meio para você ter este parâmetro é usar a EVA, que a gente chama, que é a escala analógica de dor, tá bom? É a sigla para essa escala. Como que funciona essa escala? Ela é como se fosse uma régua mesmo, tá, gente? Em que você pensa assim, ó, 0, você vai falar para o seu cliente, vamos dar uma nota para sua dor. 0 significa dor nenhuma, 10 uma dor máxima. Qual é a nota que você dá para sua dor, né? E ela vai dar um número ali e você vai registrar isso, né? E depois, na evolução, no dia seguinte, no retorno dela, você pergunta: e aí, melhorou? Na última sessão, você falou que sua dor era nota X. E hoje, é mais ou menos que X. Com base nisso, você sabe se o seu tratamento está sendo efetivo e se os pontos que você pegou estão funcionando com aquela pessoa, né? Porque isso também pode variar, né? De repente, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por quê? Existe protocolo engessado? Existem alguns protocolos, mas ele não pode ser engessado, porque cada pessoa é única.
E a gente já falou um pouquinho disso aqui quando eu trouxe aquela minha convidada, né? Quando a gente discutiu o caso clínico, né? Então, quem me acompanha aqui tem visto as aulas de caso clínico. Bom, muito bem. Então, falamos sobre isso. O último dos últimos tópicos da nossa ficha. Termo de responsabilidade. Essa pessoa precisa ser responsável por todas as informações que ela está me dando, né? Ela não pode omitir nenhuma informação. Se ela omitir alguma informação que é importante para o meu tratamento, para o meu acompanhamento, ela precisa assinar a responsabilidade disso. Por quê? Gente, a corda sempre estoura para o lado do mais fraco. Então você precisa garantir a sua segurança enquanto terapeuta e garantir que ela esteja falando a verdade, que ela não esteja mentindo para você, né? Um exemplo de que a pessoa pode, às vezes, não mentir, mas omitir, ou então às vezes ela nem sabe. Gravidez. Muitas mulheres descobrem que estão grávidas quando já estão lá no 3º, 4º mês. Isso acontece muito. E uma das perguntas que a gente faz na ficha de avaliação, por exemplo, é se a pessoa está grávida. Porque nos 3 primeiros meses não é aconselhado que você faça reflexoterapia na pessoa. Por quê? Porque é o momento em que o bebê está se fixando lá no colo do útero, né? Ele está ainda começando o desenvolvimento e o índice de aborto nos 3 primeiros meses, principalmente na primeira gestação da mulher, é altíssimo, né? Muitas mulheres perdem o primeiro bebê. Então é importante a gente ter uma ressalva aí. E grávidas até 3 meses não é indicado que receba reflexo, porque você pode pegar algum ponto que estimule a contração uterina e, consequentemente, leve isso a um aborto. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa nem sabe que está grávida, né? Então, quando ela assina o termo de responsabilidade, ela não pode te culpar de nada. Por quê? Porque ela não me falou que estava grávida. Como é que eu vou saber? Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante, tá bom? Então, já subdividimos esta ficha, já subdividimos como é que vocês têm que fazer essa ficha. Então, vamos lá, tópico por tópico, esmiuçar isso daí. Estão entendendo, gente? Tô falando a língua de vocês? Contem aqui pra mim. Tudo certo? Podemos seguir? Estão anotando? Então vamos lá, recapitulando. A ficha de avaliação é dividida em dados pessoais, histórico do cliente, características da dor da queixa principal, a história da queixa, né? A queixa e a história da queixa, observações extras, né? Vou colocar o que eu precisar ali, e por fim, termo de responsabilidade, onde o cliente assina que o que ele falou para você é verdadeiro. Perfeito? Então vamos lá, em dados pessoais. Gabi, mas a pessoa não se recusa a falar dados pessoais para mim? Ela nem me conhece. Gente, primeiro, se a pessoa está te procurando, é porque ela confia no seu trabalho, é porque alguém indicou o seu trabalho. Normalmente, pelo menos eu, na minha experiência, nunca tive uma pessoa que se recusou a passar algum dado para mim, tá bom? Outra coisa, por que é importante? De repente você quer presentear essa pessoa. Ah, dia de aniversário eu vou dar 50% de desconto. Eu vou dar 10% de desconto. Eu vou mandar um cartão de feliz aniversário. Por exemplo, você tem que ter esse dado, certo? É importante para você ter esse dado. Então, dados pessoais é muito importante que você tenha. Outra coisa que pode acontecer. A pessoa chegou lá para fazer a massagem e esqueceu de tomar remédio aquele dia, por exemplo. E ela tem pressão alta, ela tem hipertensão. E aí você pergunta, você tem pressão alta? Sim. Você tomou seu remédio, tá tudo certo, você faz acompanhamento, tá tratando, e ela fala, nossa, esqueci de tomar o remédio. Você sabe que ela trata, você sabe que tá sob controle, você sabe que ela toma. Aí você pergunta, você toma sempre o remédio ou foi só hoje que você esqueceu? Não, eu tomo sempre, que hoje eu esqueci. Então tá bom, você sabe que está estabilizada a pressão dela. Então você pode atender esta cliente. Mas vá que me dá um piripaque nessa pessoa. Você tem que saber quem chamar, quem é o contato de emergência, se essa pessoa está dirigindo ou não, se ela foi de carro ou não, como que ela volta.
uma vez que aconteceu no seu espaço, né, na sua marca, com a sua presença, você é responsável por aquilo. E você precisa encaminhar essa pessoa, seja para um serviço de saúde, seja para alguém da família, né, algum responsável ali. Ou mesmo ela fala, nossa, saí de casa bem e tal, mas não tô me sentindo bem agora, não sei, tô com uma atordoação, uma dor de cabeça, alguma coisa. O que você faz? Você precisa chamar alguém, né? Então, ter isso na ficha de avaliação é importantíssimo, saber quem chamar, principalmente se é alguém novo, que você não conhece, que você não tem contato, né? Muitas vezes os meus clientes eram pessoas que eu já conhecia há um tempo, né? Então eu saberia entrar em contato com alguém da família. Mas e quando não é? Também já aconteceu de eu não conhecer ninguém, se é a primeira vez que a pessoa está aparecendo ali e eu preciso garantir segurança de nós dois, né? Do terapeuta e do cliente. Então eu preciso dos dados pessoais. Nome, endereço, telefone, contato de emergência, quem que eu aviso, se tem plano de saúde, se não tem plano de saúde. Porque se você tem que levar para algum lugar, você tem que saber para que lugar que você leva, né? De repente ela tem um plano de saúde que é diferente, que não tem um hospital na cidade em que vocês estão, não sei, tem que saber, né? Você tem que saber. Então precisa estar tudo isso na ficha de avaliação. Gabi, mas precisa disso tudo mesmo? Você quer correr o risco? Você quer correr o risco de algum dia alguém passar mal sem saber o que fazer? Então anotem os dados pessoais. Normalmente a pessoa não se recusa. Se ela se recusar, você pode perguntar, mas por quê, né? Fique tranquila, eu não vou ficar te ligando, eu não vou, né, divulgar, fazer propaganda, nem nada. É só para casos de emergência, de necessidade ou de promoções, né? Se eu te fizer alguma promoção e quiser te avisar, de brindes, né? Em mês de aniversário eu costumo dar brindes, né? Então você pode explicar isso para a pessoa, né? E normalmente ela vai entender, ela vai passar os dados dela, tá bom? Então, primeiro ponto da ficha é esse. Deixa eu só colocar aqui meu roteirinho para eu não deixar de falar nada para vocês. Muito bem. Bom, falamos do primeiro tópico, dados pessoais. A gente vai para o segundo. O segundo, então, é pesquisar o histórico deste paciente, né? As predisposições desta pessoa. E que você vai perguntar? Se ela tem alguma doença prévia, né? Então, se faz tratamento de alguma doença, se toma medicamento, qual é o medicamento que toma, quais são as doenças prévias que ela tem. Então, ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela tem, sei lá, ovário policístico, ela tem... Você vai questionar tudo. Já tratou de câncer? Não. Tem HIV? Tem hepatite? Já teve? Já tratou? Como é que foi? Nossa, Gabi, mas HIV, perguntar isso é algo tão invasivo. Se você achar que está invasivo, você pode dar a folha para ela olhar os tópicos e ela colocar sim ou não. Também pode ser feito isso, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, você pergunta. Mas, por exemplo, você pode perguntar sobre pino e placa. Se a pessoa já passou por alguma cirurgia e pôs pino e placa no corpo, às vezes você vai fazer a massagem no pé, lá você sente um caroço estranho e fala, nossa, mas será que isso aqui é bloqueio energético e tal? Aí você começa a perguntar para a pessoa se você ficou sabendo que ela fez uma cirurgia no pé e que ela tem trocentos pino e placa nos dedos. Então, olha como é importante. Na hora do toque, você vai encontrar alguns bloqueios ali. E é importante que você saiba que você já tenha feito essas perguntas e saiba o que você vai encontrar, para você não se assustar, né? Outra coisa, se ela tá com um corte no pé, alguma coisa assim, e ela tem uma doença que é transmissível, você precisa estar seguro, né? Então você não precisa, por exemplo, em caso de HIV positivo, você não precisa se recusar a atender a pessoa. Você vai fazer a inspeção visual, olhar para o pé dela, ver se tem algum corte, alguma lesão, alguma ferida aberta, porque se tiver ferida aberta, pode ser um risco de contaminação. Tanto de você levar qualquer bicho ali para ela, né? Então, seja uma gripe, seja, sabe, qualquer vírus entrar, porque ferida aberta é caminho de entrada. Então, tem ferida aberta, eu não atendo a pessoa, independente se ela é HIV positivo, por exemplo, ou não. Independente se ela tem hepatite, por exemplo, ou não, tá bom? Tem ferida aberta, eu não atendo. Por quê?
Porque às vezes eu posso estar levando alguma coisa. Eu atendo muitas pessoas. E aí quando eu vou atender ela, eu posso levar alguma coisa das minhas mãos. Por mais que eu faça a lavagem correta das mãos, vai que, né, acontece alguma coisa no meio do percurso aí. Então, é muito importante que você faça a lavagem adequada das mãos, faça essas perguntas e se tiver ferida aberta, você precisa dispensar o seu cliente, tá bom? Muito bem! Fez todas as perguntas de todo o histórico, de como funciona, de como é, de como não é. Perguntou tudo. Aí sim, se tem câncer, se não tem câncer, se já tratou, se não tratou, o que é, o que não é. Aí eu vou perguntar a queixa principal, né? Então, por que você me procurou? O que te trouxe até mim, né? Por que você está procurando um serviço de reflexoterapia, né? Quais são os seus anseios, quais são suas expectativas mesmo em relação ao tratamento. É importante que você saiba das expectativas do cliente, até para você conseguir dizer: boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Até para você dizer para ela se o seu tratamento vai ser efetivo para aquele quadro ou não. Porque a gente também tem que ser, enquanto terapeuta, tem que ser humilde para reconhecer e dizer: olha, minha terapia não vai resolver o seu problema. Não espere que você vai sair daqui curado. Aliás, o nome cura é muito forte, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado em dizer isso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa ela tem o que é cura para ela. Por exemplo, às vezes ela vem com uma queixa de reumatismo para você. Tá bom, reumatismo. Será que a reflexo ajuda? Ajuda muito. Eu vou conseguir tratar vários pontos desse reumatismo, mas significa que nunca mais ela vai ter reumatismo? Não. Reumatismo é algo que está no sangue, na corrente sanguínea dela. Então, eu consigo diminuir as crises, eu consigo aliviar o processo de dor, eu consigo ajudar tudo que a artrite causa, né, posteriormente as dores que ela vai causar, mas eu não vou curar a doença. A mesma coisa, por exemplo, um lúpus, uma diabetes, enfim, doenças que são crônicas e que não tem cura. Então a gente tem que ter muito cuidado e ser realista com a pessoa nesse sentido, porque senão ela pode te chamar de picareta depois, porque ela vai falar assim: você disse que ia me curar e você não me curou. Então esse não é o objetivo. Boa noite, Mário. Olha lá os ex-alunos aqui, ó. O povo não cansa de mim, tá vendo? O povo assiste minha aula e volta pra me ver, porque conhecimento nunca é demais, né, gente? É isso aí, é assim que eu gosto. Gosto de aluno meu aprendendo até o fim. Gente, então é isso, né? Eu preciso ser muito realista com a pessoa para falar sobre o que o meu tratamento faz efetivamente, né? Então tá bom. Aí peguei então todos os dados prévios, todas as doenças, todo o histórico, aí eu vou para a queixa. Na queixa principal é isso que eu falei, o que te traz aqui, o que faz você procurar terapia, onde está incomodando, o que está incomodando, né? E essa pessoa precisa contar para você, inclusive você precisa ter parâmetro para saber se aquilo que ela está falando é o nível, né, daquilo que ela está falando, nível de dor, nível de as sensações que ela tem. Então, usar a escala analógica de dor, pedir para a própria pessoa, para ela mesma dar uma nota do quanto ela está se sentindo bem ou mal. Isso faz toda a diferença na sua evolução, porque é assim que você vai conseguir avaliar se o seu tratamento está sendo efetivo. Muito bem? Até aqui, dúvidas? Contem para mim. Dúvidas, anseios e angústias? Contem tudo. Vou beber uma água aqui porque eu falo muito. Podemos seguir? Vocês estão anotando? Papel e caneta na mão, anota, anota, anota para não perder nenhuma informação. Muito bem. Então, depois que eu fiz todas essas perguntas, que ela me falou o que ela sente, eu vou perguntar a história. Então, como que começou você a sentir o que você está sentindo? Quando começou? Faz um ano, faz um mês, faz 6 meses? Quanto tempo faz que você está sentindo isso?
Como que você começou? É isso aí, fazer a pergunta do vamos ver em que eu posso te ajudar. Exatamente, né? Eu preciso saber me posicionar enquanto terapeuta, né? Eu sei que eu posso te ajudar em muitos aspectos, mas eu também sei até onde minha terapia vai, né? E lembrando, gente, a nossa terapia nunca substitui um tratamento médico de alguma coisa. Ela é sempre complementar, tá bom? Nós, enquanto reflexoterapeutas, nunca vamos tirar medicação ou dar medicação, tá? O que a gente pode fazer é orientação de óleo essencial, por exemplo. Então, quem tá fazendo o curso lá comigo de reflexoterapia vai ter uma aula exclusiva, uma aula bônus, uma profissional incrível sobre aromaterapia, né? Então, vai aprender a fazer essas orientações aromáticas. A gente também fala ao longo do curso dos efeitos terapêuticos de chá. A gente traz um monte de bônus extras aí, né? Para que vocês saibam fazer as recomendações adequadas, tá bom? A gente fala, quando vai falar, por exemplo, de sistemas, fala de como que os alimentos interferem no nosso corpo, né? A gente fala muito sobre isso. Questão de exercício, atividade física. Então, a gente pode dar orientações, tá bom? Orientações do que consumir, como consumir. Então, orientação é baseado no seu conhecimento, no seu estudo, tá? Não é uma prescrição. Ninguém escreve remédio para dar enquanto terapeuta, né? Enquanto reflexoterapeuta. Ninguém escreve remédio para indicar isso para o paciente, tá bom? A gente só orienta verbalmente, pede para ele procurar o profissional adequado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do sistema renal, a gente vai falar da quantidade de água que essa pessoa precisa beber, por que ela precisa beber essa água, como que isso funciona no sistema dela, como ela pode avaliar que está funcionando bem, né? Sobre exame, por exemplo. Falamos sobre isso hoje na aula, né? Falamos sobre isso hoje na nossa aula do curso do método, né? Então, a questão de ingestão de água, de como, né, cuidar do seu sistema urinário, por exemplo. Pessoas que têm infecção urinária recorrente, dá para usar óleo essencial. Então, assim, tudo isso são coisas que vocês podem orientar. Mas nós, enquanto terapeutas, reflexoterapeutas, não podemos prescrever remédio alopático de jeito nenhum e nem retirar a medicação, tá? Quem faz isso é o médico. E quando for necessário, a gente precisa encaminhar e dizer para o médico, dizer para essa pessoa, olha, você precisa de tal médico e procure ele e depois você me conta como foi a consulta e tal. É importante para você por conta disso. Por isso que a gente precisa ter conhecimento, né, gente? O conhecimento técnico científico nos dá embasamento para não falar besteira, na verdade, né? Para ter certeza e fazer as orientações adequadas para o nosso cliente. Tá bom? Belezinha? Muito bem. Perguntei o histórico, então, eu sei como aconteceu, por que aconteceu, que movimento que a pessoa fez e começou a gerar dor, ou há quanto tempo ela está sentindo aquela dor, por exemplo, aquele incômodo, né? Vou investigar, vou fazer as perguntas, aí eu vou para as observações adicionais. Então, por exemplo, se ela começou a reclamar de problemas digestório, lá em cima, vamos supor que lá no meu histórico do paciente eu não perguntei nada de sistema digestório. Aí nas orientações adicionais eu vou, tá, então me fala, se tem algum problema hormonal, como que é a sua alimentação? Você come bastante fibra? Você bebe bastante água? Você desembala mais ou descasca mais, né? Isso é uma brincadeira que eu faço, mas que é a mais pura verdade, né? A alimentação das pessoas passou a ser tão industrializada que as pessoas passaram a desembalar muito mais os alimentos do que a descascar os alimentos, né? Quando você descasca, provavelmente esse alimento é de origem natural, né? Uma banana, um legume, né? Enfim, quando você descasca, ele é natural. E quando você desembala, quer dizer que você abriu o pacote, né? Se abriu o pacote, ele estava na prateleira do mercado. Se estava na prateleira do mercado, provavelmente tem muito conservante aí e que não faz bem para sua saúde. Hoje tivemos esse comentário, né, Mário? Hoje na nossa aula a gente teve esse comentário, muito bem. Olha lá, os aluninhos marcando presença, assim que eu gosto. Então, é isso, tá?
vou lá e escrevo as orientações adicionais. Vou perguntar do intestino, se funciona, se não funciona, se bebe água, se alimenta bem, se você vai começar com... É aquilo que eu falei, quando você está no curso, você aprende sobre o funcionamento de todos os sistemas e aí você sabe qual pergunta extra fazer. Por quê? Porque você já estudou como que deve funcionar cada sistema e quando ela relata alguma queixa, você consegue investigar mais porque você tem conhecimento, você tem base do conhecimento para poder fazer essa investigação, tá? Então, é importante, né? E essa coisa da discussão que a gente tem em aula, né? Não é só eu botar o slide lá e eu ficar lendo. É esse bate-papo, essa conversa, essa condução que acontece, né? Então, é por isso que você tem segurança para fazer uma boa ficha de avaliação, porque você vai ter conhecimento para tudo isso. Terminei de preencher então as observações adicionais, aí sim eu vou para a evolução do tratamento. O que é a evolução? É definir que ponto que eu vou pegar. Uma coisa importante que vale a gente salientar, se você achar pertinente na sua ficha de avaliação, você colocar um campo sobre inspeção visual. Eu vou pegar o pé do meu cliente, eu vou olhar e vou ver, tem ferida aberta, não tem ferida aberta, tem calosidade? No curso vocês também ganham, quem está lá no curso vai receber no final um outro bônus fantástico, que é o e-book sobre a linguagem dos pés. Para quem não está no curso e quiser adquirir esse e-book, é possível, tá bom? É só me mandar um direct pedindo, falando que você tem interesse, que esse e-book vai estar à venda, tá bom? Quem tá no curso ganha, é bônus, é brinde, não é cobrado, tá bom? Mas quem quiser comprar, tem a linguagem dos pés. Nós tivemos uma aula aqui de linguagem dos pés, quem não tava perdeu, agora só no e-book, tá bom? Mas quem quiser pode colocar isso lá na ficha também. Se esse pé tem calosidade, na hora que você for visualizar esse pé, que você for fazer uma inspeção visual, tem calosidade? Em qual dedo que está essa calosidade? O que significa calosidade? Se for nesse dedo, está relacionado a qual sentimento? Porque é isso, né? Cada dedo do pé tem um sentimento correlacionado a ele, né? Se for do lado direito ou se for do lado esquerdo, cada um é um, não é tudo igual. Não é só porque os dois são altos que é os mesmos sentimentos. Cada pé está relacionado a uma parte, né? A um sentimento. E se eu tenho um calo ali, quer dizer que eu estou calejada daquele sentimento, por exemplo, né? Ai, Gabi, mas calejada de alegria? Não, talvez você esteja tão calejada que você não esteja sentindo alegria, né? Então, tem formas de interpretação também, tá? Então, linguagem dos pés. Eu preciso saber, a minha unha encrava? Quando encrava? Por que encrava? De qual dedo encrava? Isso tudo também é um sinal que você pode anotar e você pode começar a fazer perguntas sobre o sistema emocional dessa pessoa. Quando o emocional dela está abalado, está em desequilíbrio, ela também começa a apresentar problemas físicos. E não só, por exemplo, a calosidade do pé, mas problemas físicos no corpo como um todo, né? Problemas emocionais causam problemas físicos. Então, muitas vezes eu preciso tratar o emocional. E quando eu faço essa avaliação da linguagem dos pés, eu também estou olhando o lado emocional. Então, de novo, quem faz o curso ganha o e-book. Quem quiser o e-book dá para comprar separado, tá bom? Só falar comigo. E também tem uma aula exclusiva de como associar os sentimentos aos órgãos. Por quê? Cada órgão tem uma expressão de sentimento. Por exemplo, hoje eu fiz um post disso lá na minha página no Instagram. Fígado está associado à raiva. Se eu não sei isso, eu não consigo tratar a raiva dessa pessoa. E a raiva pode, por exemplo, estar presente na TPM, pode estar presente no momento do estresse. Então, quando a pessoa chega com um relato desse para você, como que você ajuda o emocional dela? Conta pra mim aqui, quantas pessoas vocês conhecem que estão com problemas emocionais? Gente, a maioria. A maioria das pessoas tem problemas emocionais, seja o estresse do dia a dia, seja porque está passando dificuldades financeiras. Gente, está tudo tão caro, está tudo tão absurdo de caro, né? Então, as dificuldades financeiras, elas estão aparecendo de monte, né? E você acha que isso não abala o emocional das pessoas? Imagina você ir dormir
pensando que você tem uma conta para pagar no dia seguinte e você não tem dinheiro. Imagina você ir dormir pensando que você tem que comprar leite para o seu filho e você não tem dinheiro, né? Olhem os semáforos. De verdade, pelo menos aqui na minha cidade, faz muito tempo que eu não vejo todos em cada semáforo que eu paro tem uma ou duas pessoas. Na ida e na volta é sempre muito cheio, né? As pessoas estão com muitos problemas emocionais. O financeiro abalado tá desestabilizando a pessoa como um todo. A gente costuma dizer que saúde é muito mais do que a ausência de doença, né? Que saúde tem a ver com saúde física, emocional, financeira, né? Se a pessoa, não adianta a pessoa ter uma formação, né? Ter conhecimento, mas não ter trabalho. Se ela não tem trabalho, ela não tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não consegue pagar o aluguel, ela não consegue pagar a escola do filho, ela não consegue, entendeu? E aí isso vira bola de neve. Então o problema emocional é o que a pessoa mais tem. E se eu não sei como tratar problema emocional, fica muito difícil. Então assim, ó, reflexoterapia, ela consegue trabalhar dores físicas e emocionais. Só que eu preciso ter conhecimento disso. Se eu não sei fazer essa ligação, eu não vou conseguir tratar com efetividade. Aí eu vou fazer uma ficha de avaliação, né? Estamos aqui falando de ficha de avaliação. Vou fazer uma boa ficha de avaliação, vou perceber que a causa do problema dela é emocional e vou falar, não sei. Por quê? Porque não tive conhecimento para isso. Então, para eu tratar emoções, eu preciso ter conhecimento. Só de sistemas? Não. Eu preciso ter conhecimento de qual órgão está associado a qual dor emocional. E a partir disso eu consigo tratar através da reflexoterapia. Então, tô lá no campo de inspeção visual, né? Olhei para esse pé e comecei a observar, tem rachadura, comecei a observar, tem calo, comecei a observar, tem descamação. Tudo isso traz informações para o reflexoterapeuta para saber se está faltando energia, se está em excesso de energia, o que eu preciso fazer, qual ponto que eu preciso pegar. Aquela descamação está em qual ponto do pé? É no ponto do pulmão? Será que ela está no pós-Covid? Será que ela pegou uma gripe? Se ela não pegou, será que ela não está querendo? Será que o corpo já não está tentando combater uma gripe, um problema de sistema respiratório, né? Então, tudo isso. Eu já peguei ponto de nariz congestionado e quando eu fui ver, quando a gente foi perceber, a pessoa tinha adenoide e ela ainda não sabia. Foi por conta de uma reflexoterapia que eu consegui orientar ela, ela foi no otorrino e verificou que ela tinha adenoide, né, que é aquela carne esponjosa no nariz. Então olha isso, né, o pé fala isso pra gente, só que a gente precisa saber ler, né, senão você não vai conseguir ajudar nunca o seu cliente. E isso tudo precisa estar na ficha. Olha, encontrei uma descamação, daí um campo de inspeção visual, né, eu olhei pro pé e vi, tem calo em tal dedo, tem descamação em tal ponto, tem vermelhidão aqui, tem dor, a palpação ali, e você vai identificando tudo isso lá no campo da ficha de avaliação, no campo de inspeção visual. Quando você faz isso, você consegue mapear tudo que você está fazendo e aí você, na evolução, você coloca no tratamento do dia tal, peguei ponto XYZ e a pessoa estava com dor 8 e chegou para mim com dor e finalizou a sessão com dor 5. Ou voltou no dia seguinte, na próxima sessão, com dor 5, 3, 2, entendeu? Você precisa ter parâmetro de comparação para você escrever isso na evolução. Mapeamento. Mário, desculpa, eu não entendi. Mapeamento do quê? Mapeamento de pontos, mapeamento de dor, mapeamento dos pés. Mapeamento, acho que é dos pés, né? Quando você faz essa avaliação e faz essa inspeção visual, na verdade você vai mapear tudo que você está encontrando. É isso, Mário? Eu acho que é isso, e faz todo sentido, né, gente? Você conseguir mapear. A ficha de avaliação nada mais é do que isso, né? Você conseguir mapear tudo que tem naquela pessoa, naquele cliente, para conseguir tratar efetivamente. Isso, um mapeamento de reconhecimento dos problemas. Perfeito, é isso. Você pode chamar assim na sua ficha, né? Gente, existem fichas, exemplos. Você pode entrar na internet que você vai ver um monte, tá? Mas pra mim, o mais importante é que você tenha uma ficha que seja a sua cara. Que você crie,
que você bata o olho e saiba o que está escrito ali, né? Porque se você ficar pegando ficha pronta, às vezes você não sabe nem preencher, porque você não está seguindo a linha de raciocínio da pessoa, né? Você tem que criar uma que seja sua. Com o passar do tempo, com a evolução, né, sua enquanto terapeuta, você vai passar a fazer ficha de avaliação sem ter esse roteirinho escrito, né, esse passo a passo. Você começa a pegar uma folha de sulfite, só escrever as coisas que a pessoa fala, porque você já tem esse tato, né? Essa agilidade em fazer ficha de avaliação, tá bom? Mas é sempre importante que no final de tudo a pessoa assine a sua ficha, para ela ter ciência de todos os achados que você encontrou e para ela ter ciência de que tudo que ela falou é realmente verdade, tá bom? E aí, pessoas? Dúvidas, anseios, angústias? Me contem! Era isso que vocês esperavam de ficha de avaliação? Tem alguma coisa a mais que vocês julguem importante, que vocês queiram saber sobre ficha? Me conta. Eu acho que é isso. Falamos da ficha, para que ela serve, né? Para conseguir fazer um tratamento efetivo, porque é através da ficha que eu vou realmente mapear tudo que essa pessoa tem, reconhecer todos os problemas, conseguir anotar todas as queixas dela. Voltou? Pra mim tinha sumido tudo aqui. Me conta, voltou? Vocês estão me ouvindo? Então, para que serve a ficha? Nós falamos, né? Como ela é subdividida. Então, dados pessoais da pessoa, né? Do indivíduo. Isso, cortou e voltou, né? Dados ali da pessoa, do indivíduo, a história prévia dessa pessoa, se ela tem aí alguma doença, se ela já tratou de alguma coisa, a queixa principal, a história dessa queixa principal, das dores, do incômodo, do que essa pessoa está sentindo. E depois desta queixa principal, a gente vai também colocar lá um campo de observações extras, né? Coisas que você queira perguntar além daquilo que você já perguntou, que você julga importante, né? Baseado aí no seu conhecimento de sistemas, né? De tudo que você estudou lá no curso, por exemplo. E, por fim, a inspeção visual. Vou olhar as calosidades, vou olhar o que está acontecendo nesse pé, o que esse pé está querendo me dizer, se tem descamação, em qual ponto que tem, se tem calosidade, em qual dedo é a calosidade, isso representa, né? Qual sentimento que está associado. E, por fim, o termo de a evolução, tudo que você tem feito e como esse cliente tem evoluído, e o termo de responsabilidade, que esse cliente assinou e afirmou que tudo que ele está falando para você é verdade. Uma ficha bem elaborada vai ajudar a fazer um cronograma para iniciar o procedimento. Exatamente, a ficha é a sua base, né? É a base para você seguir um bom atendimento. Se você não tem ficha, você se perde no acompanhamento dessa pessoa. Então é fundamental que você tenha a ficha de avaliação, sim. Tá bom, gente? Dúvidas, anseios e angústias, contem para mim. Não? Nenhuma? Nenhuma? Bom, se vocês tiverem mais dúvidas, lembrando, ó, esta aula não fica gravada, tá bom? Então, fiquem atentos às lives, né, às aulas semanais, compartilha, fica ligadinho. Se quiser saber mais, coloca lá seu nome na lista de espera, tá bom? Do grupo já tem uma turma acontecendo, tá? Então neste momento eu não tenho vagas abertas, tem gente perguntando, tá? Mas não dá, o curso já começou. A turma, sempre vou fazer turmas pequenas, né? Quero fazer turmas que eu consiga dar atenção para todo mundo. Então, se você tiver interesse, tem que entrar na lista, tá bom? Gente, acho que é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem ligadinhos nas próximas aulas. Que tema que vocês querem para a próxima aula? Me conta. Alguma sugestão? O que vocês querem saber sobre reflexo? Conta pra mim, porque assim eu consigo montar uma aula bacana para vocês, um conteúdo que seja do interesse de vocês, né? Então contem pra mim. Vamos pro print? Enquanto vocês pensam aí no conteúdo para a próxima aula, vamos printar? Vamos, printa, me marca, que quem me marcar vai ter brinde, tá bom?
vai ter brinde sobre esta aula, belezinha? Vamos printar? Então vai, printa! Printou? Me marca então pra ganhar brinde, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo no coração de vocês. Bom final de semana pra todo mundo. Espero que tenha esclarecido as dúvidas sobre ficha de avaliação, a importância da ficha de avaliação, tá bom? Me marquem lá que eu mando de brinde pra vocês uma ficha de avaliação, um roteiro completinho pra vocês seguirem, tá bom? Bom descanso, até, gente. Tchau, tchau. Me marque. Beijo, beijo.